Atos capítulo 4, verso 32 e 33, eu consigo entender que esse texto é um norte para mim e para você, como igreja do Senhor Jesus, aqui em Itanhaém. Para nós como Betel, esse texto tem sido fonte de inspiração para nós. Você que está chegando agora, você vai conseguir compreender algumas coisas nessa noite, que quem sabe você não ouviu até agora na sua caminhada, até agora na sua jornada de fé. E Atos então, no capítulo 4, ele vai colocar para nós o resultado de muito esforço, de muita oração, o resultado do derramamento do Espírito Santo. E o resultado não poderia ser outro senão essa preciosidade que nós enxergamos nas entrelinhas desse texto, que nos diz o seguinte. Eu fico encantado todas as vezes que eu ouço e que eu leio a segunda palavra que aparece nesse texto: da multidão. A palavra multidão ela invade o meu coração. Da multidão dos que creram. Diga assim: da multidão dos que creram. Eu faço parte dessa multidão, desse exército que o Senhor está formando nessa cidade. Você crê nisso? Glória a Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente. O que significa isso, pastor? A forma de pensar. Eles pensavam de forma unânime. Não havia pensamento dividido, era um povo que caminhava junto. Se existe uma expressão que a gente poderia definir aqui, esse caminhar junto é o tamo junto, de fato. Tamo junto de fato, né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Era um pessoal despojado, pessoal, sabe, que não tinha dó de entregar, não tinha medo de entregar, não tinha medo de ser feliz, não tinha tristeza, não havia aquela mesquinhez, aquele negócio de reter, de segurar, de falar assim, não, eu preciso de pensar no que é bom para mim, o outro que se vira. Não, havia preocupação, o outro tem necessidade, então a necessidade dele é a minha necessidade, a dor dele é a minha dor, o sofrimento dele é o meu sofrimento. E essa comunidade de salvos, ela vivia o sobrenatural de uma forma constante, de uma forma viva. Diz o texto no verso 33, com grande poder. Diga, com grande poder. Olha só, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Eu gosto muito da expressão que está na versão revista atualizada, que diz: e copiosa graça estava sobre eles. Aqui está escrito assim: e grandiosa graça estava sobre todos eles. Gente, quando o texto fala que essa graça estava sobre todos, é exatamente esse fator que vai gerar transformação e vida na vida da igreja. Queria que a gente pensasse durante alguns poucos minutos aqui nessa noite sobre a igreja que a gente quer ser. Você que está chegando agora na Betel precisa entender o tipo de igreja que a gente quer ser nessa cidade. Você que já está entendendo que aqui é o teu lugar, você precisa entender como é que nós vamos nos comportar nessa cidade. Então, eu quero que você, nesse momento, no nome de Jesus, não permita que nada distraia, para que você possa ter ciência de tudo aquilo que Deus já está fazendo nas entrelinhas da nossa história. Nós desejamos ser uma igreja de forma muito objetiva aqui. Eu queria dizer que tem 3 características principais. Primeiro, uma igreja relevante aos olhos de Deus. Amém? Nós não queremos ser relevante aos olhos das pessoas. Um dia nós decidimos perder a nossa reputação. Eu decidi perder a minha reputação. Eu não tenho preocupação com o que as pessoas falam de mim e falam de mim, mas eu não tenho essa preocupação. Eu queria te convidar a não ter essa preocupação também. Às vezes o que impede uma pessoa de firmar os seus passos numa determinada igreja é o que vão dizer dela pelo fato dela estar ali. Eu de verdade não estou nem um pouco preocupado com o que falam de mim ou o que vão dizer de mim, nem hoje nem amanhã.
Por quê? Porque quando a gente consegue entender os propósitos de Deus e para que a gente está aqui na terra, é tão gostoso, não é isso, gente? É tão gostoso, a gente não vive as coisas do reino com dificuldade. Eu não estou falando que a gente não enfrenta problema e que a gente não tem dificuldade, mas ao passo em que nós somos açoitados pelas lutas e pelas dificuldades, a gente rapidinho alinha o nosso coração com Deus. E Deus vem e de uma forma maravilhosa supre as nossas necessidades, cuida do nosso coração, vem ao nosso encontro e nos faz ter certezas maravilhosas. E a principal delas é de que a gente não pode desistir. Amém? Então diga assim: eu não posso desistir do Senhor. Deus nunca vai desistir de você, mas você precisa não desistir dele. A segunda coisa é que essa igreja, segundo o coração de Deus, que ela cumpra os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, nós desejamos uma igreja santa e desejável ao noivo. Uma igreja santa, gente. Eu não estou falando de uma igreja que vamos dizer assim, que é isolada do mundo, uma igreja que se fecha no seu mundo, que não se relaciona com as pessoas. Pelo contrário, que a gente prega o tempo todo, que a gente ensina o tempo todo, e o que a gente pede o tempo todo é que você se relacione com as pessoas fora desse âmbito chamado igreja. Quando eu falo igreja, mais naquele aspecto da comunhão, fora desse ambiente de adoração, que quando você sair dessa porta para fora, depois do nosso jantar nessa noite, que você possa se encontrar com as pessoas, alcançar aquele que está afastado do Senhor. E para isso então eu queria destacar 4 coisas. O texto foi esse aqui que a gente compartilhou, e eu quero então rapidamente compartilhar 4 lições com você. Primeiro, que tipo de igreja nós queremos que você seja, que eu preciso ser, que nós precisamos romper para ser. Primeiro, seja uma igreja comprometida com a cultura do reino. Pastor, o que significa a cultura do reino? A palavra de Deus nessa noite disse para mim e para você o seguinte: que da multidão dos que creram, uma era mente o coração. E essa mente e esse coração da igreja primitiva, dessa igreja que marcou a sua história, eles viviam a cultura do reino. Pastor, o que é isso, cultura do reino? Gente, é o desejo da gente estabelecer no aqui, no agora, os céus na terra. Irmãos, vejam bem, o reino dos céus, o reino de Deus, ele já é presente aqui nessa terra a partir de nós, não na sua totalidade, é óbvio. Tem gente que, quando a gente fala assim, aquela igreja fala que o céu vem na terra, que eles querem estabelecer o céu aqui na terra, eles vão mudar o planeta. Veja bem, nós vamos fazer com que o mundo em nossa volta seja o máximo possível afetado pelo fato de estarmos aqui, de forma positiva. Deu para entender? Amém? Então a gente quer estabelecer a cultura do reino dos céus. Eu vi algo que me chamou muita atenção. Hoje ainda, eu estava revendo a mensagem de hoje e eu achei esses 6 elementos que traduzem um pouco da cultura, né, os princípios da cultura do reino. E o primeiro deles é oração, diga oração. O segundo é o jejum, diga jejum. Então nós precisamos entender que a oração, ligada ao jejum, ela vai produzir muitas coisas boas. Em terceiro, diga intimidade. Em quarto, leitura e meditação. Vamos lá, todo mundo junto? É que vocês não jantaram ainda, né? Está meio fraquinho? Não. Vamos lá, em quinto lugar, santidade. Em sexto, perdão. Aqui está, de uma forma muito resumida, aquilo que traduz a cultura do reino. Quando nós queremos estabelecer a cultura do reino, tudo começa com oração. Nós nos envolvemos no sacrifício do jejum. Um jejum verdadeiro aos olhos de Deus não é aquele que traduz as nossas expressões externas, mas é aquilo que acontece lá dentro do nosso coração. A palavra de Deus muitas vezes vai alertar as pessoas de que o jejum que Deus deseja é um jejum que brota na intimidade, ou seja, tem que acontecer lá dentro, de dentro para fora. A intimidade com Deus, irmãos, ela vai ser experimentada a partir da oração, do jejum, da leitura e da meditação, de uma vida santa e de o desejo muito grande de caminhar como Jesus caminhou, exercendo o perdão.
Nós vamos, daqui a pouquinho, participar da mesa do Senhor. E todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa, nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus. Nós lembramos da sua morte, nós lembramos da sua crucificação, da sua morte, do seu sepultamento, nós lembramos da sua ressurreição e lembramos que todas as vezes que falhamos, que cometemos um erro, o Senhor se entristece. E o fato de nós ainda não termos alcançado essa plenitude de pensamento, física, isso tudo também faz parte de um propósito maior de Deus. Mas o que a gente não pode se esquecer de que todas as vezes que nós nos aproximarmos da mesa, nós lembramos do sacrifício. E quando nos lembramos do sacrifício, precisamos ter um coração como foi o do Senhor Jesus, um coração perdoador. Meu irmão, você precisa perdoar as pessoas. Você precisa perdoar o seu pai, jovem. Minha querida jovem, você precisa perdoar o seu pai, a sua mãe. Você precisa perdoar o seu esposo, minha irmã. Meu irmão querido, você precisa perdoar a sua esposa, um tio, uma tia, um agressor, um abusador. Eu conheci muita gente ao longo da minha vida, na jornada, que passou por momentos muito difíceis. Passou por perdas assim, poderíamos dizer quase que irreparáveis. E se não fosse o Senhor vindo, intervindo, agindo, transformando, mudando, essas pessoas não conseguiriam encontrar o caminho da felicidade nunca. Eu queria que você entendesse que o perdão é aquilo que nasceu no coração de Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, se a gente deseja ser uma igreja diferente na vida dessa cidade, essa marca não pode faltar, o perdão. Você precisa ser alguém perdoador, assim como Jesus foi. Queria compartilhar duas coisas. A primeira delas é que quando nós colocamos em prática ao máximo a cultura do reino, então nós atraímos as pessoas para Jesus. Entenda isso. Todas as vezes que você estabelecer a cultura do reino, automaticamente as pessoas vão ser atraídas. Porque às vezes o que acontece? Tem igreja que fica assim, não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer essa programação, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Veja bem, o nosso trabalho a gente tem que fazer o tempo todo. Nunca poderemos deixar de trabalhar, deixar de fazer. Mas a cada dia que se passa, o que eu tenho sido convencido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e eu queria que você entendesse isso nesse momento. Nós estamos às vésperas daí das casas de paz, nós vamos sair para falar do amor de Deus, mas eu quero que você não se esqueça do que eu vou dizer agora. É que o convencimento, é que o trabalhar, é que o lapidar, é que o transformar está nas mãos do Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque quando a gente vai na força do nosso braço, a gente vai começar a se achar bom naquilo que a gente faz. A gente vai começar a achar que os resultados são trazidos porque nós somos bons, afinal de contas. E deixa eu te falar uma coisa. Se existe alguém que é bom aqui, esse se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse Jesus, que é o Filho do Deus vivo, quer que nós tenhamos um coração alinhado com o coração dele. Quanto mais do reino vivemos e quanto mais do reino estabelecemos, mais da presença do rei nós teremos aqui. Amém? A gente não quer a presença de Deus? Então o que a gente tem que fazer? Está aqui, ó, uma proposta: oração, jejum. Pastor, eu estou chegando na igreja agora. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Converse com Deus. Assim como eu estou conversando com você nessa noite, converse com Deus. Fale com Deus, fale com Deus. Pastor, eu ainda não aprendi a falar aquelas palavras bonitas. Deus não está preocupado com palavra bonita. Deus está preocupado com o coração rendido. Deus está preocupado e desejoso de ver uma vida totalmente devotada e voltada para Ele. Então, para com esse negócio de achar que você não tem condições de falar com Deus. Fale do seu jeito. Pastor, eu não tenho palavras para dizer diante de Deus. Então gema na presença do Senhor. Vai para o quarto, fica quietinho, fica gemendo lá. Fica lá, quietinho, buscando o Senhor. Queridos, a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que nós queremos ser uma igreja que desenvolve aí o sacerdócio. Então desenvolva o seu sacerdócio, ele é universal. A gente vê isso na seguinte expressão, ainda no verso 30: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Sabe o que esse povo fazia? Eles cuidavam um do outro. Irmão, olha para mim aqui, por favor, em nome de Jesus. Olha para mim. Esse homem que está aqui na frente,
tem um monte de limitação. Eu me esforço para fazer as coisas de Deus, assim como muitos aqui têm feito e têm se esforçado, e têm corrido e têm caminhado, mas de verdade eu sou muito limitado. Você que está chegando aqui agora precisa de entender uma das coisas que nós ensinamos aqui na Betel. E para esse momento de comunhão, eu acho que isso é muito importante, você precisa descobrir isso. Nós acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. Significa dizer que nós não cremos aqui nessa igreja que o pastor é aquele que faz tudo. Nós temos pastores aqui. E eu queria convidá-los a ficarem de pé aqui nesse momento, em nome de Jesus. Todos os pastores que nós temos aqui, e vocês sabem a quem eu estou falando, ou não sabem? Vamos lá, eu quero os meus pastores, todos de pé aí. Todos, você é um líder de célula, você é um pastor que me ajuda nesse rebanho. Olha aí. Olha aí. Os líderes em treinamento, onde estão? Todos, fiquem de pé, em nome de Jesus. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu agradeço e engrandeço o nome do Senhor pela instrumentalidade. Tem dia que vai passando e as coisas vão chegando à nossa frente, e eu olho e falo assim: Senhor, eu não vou conseguir. Mas eu louvo a Deus porque tem gente do meu lado que são esses homens e essas mulheres que me ajudam, que me auxiliam, que me amparam muitas vezes e que até me pastoreiam de alguma forma. Eu sou pastoreado pela vida desses homens e dessas mulheres. Eu sou abençoado com a vida deles. Para mim é uma honra tê-los do meu lado, por quê? Porque não são apenas pessoas que me auxiliam, que me ajudam, mas são pessoas que me ajudam a tomar conta desse rebanho maior que são todos vocês que estão aqui. Acho que a gente pode glorificar Deus com as nossas palmas por essas vidas, amém? Vocês são bênção de Deus na nossa vida. Olha só, pode se assentar. Vocês entenderam essa lição. E nós precisamos de mais trabalhadores, nós precisamos de novos homens e mulheres que se disponham, que se colocam na brecha para fazerem diferença aqui no nome de Jesus. Então aqui, queridos, nós cremos nesse sacerdócio. O que a gente precisa que você faça? Que você desenvolva o seu sacerdócio. Faça a sua parte. Não deixe que aquela impressão de que o pastor, que é o pastor titular da igreja, vai estar toda hora do seu lado, vai estar fazendo tudo com você. O cara não aguenta, ele não tem condições, ele é limitado. É limitado na condição intelectual, física, emocional, financeira às vezes, e de tantas outras formas. Então, tem alguém do teu lado que você sabe que pode te abençoar, cola nele. Seu líder de célula, chega junto nele, abençoa. Ele está aqui para te abençoar em nome de Jesus, amém? Esse texto aqui fala para nós que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham, inclusive o amor, e principalmente o amor. Eles já tinham entendido que Paulo ensinaria mais adiante. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e a maior dessas é o amor. O amor que esses homens lá da igreja de Atos vivia é aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor incondicional. É um amor que sempre acredita. Sempre acredita. Ah, pastor, aquela ovelha do rebanho, ela se machucou, ela caiu, ela se machucou. A gente acredita na restauração. Aquela pessoa, ela se desviou dos caminhos do Senhor e ela foi para um descaminho assim muito triste. Nós acreditamos na recuperação. Irmãos, aqui na Betel, todo dia é dia de reconciliação, amém? Todo dia tem gente que fala assim: eu preciso esperar chegar no culto para mim me reconciliar com o Senhor. Não, todo dia é dia de reconciliação. Toda hora é hora de abrirmos o nosso entendimento para que Deus faça o novo, e de novo, todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Desista então da ideia daquele pastor que faz tudo. As pessoas que às vezes chegam de outros contextos, de outras igrejas, entendem, né, diferente do que nós entendemos aqui, e às vezes tem aquela visão do pastor, né? O pastor, ele é aquela pessoa, é ungido, e não sei o que, tem pastor ungido. A gente não pode dizer que não tem unção, tem unção, mas ele é uma pessoa que também tem todas as limitações que qualquer um de vocês tem.
A gente aqui entendeu isso, e a gente convida a entender isso em nome de Jesus. Mas há uma terceira coisa: o maior desafio não é termos células. Guarda isso no seu coração, irmão. Pastor, mas você não está contradizendo o que a gente vê aqui? Não, entenda essa expressão. O maior desafio não é termos células, é termos discípulos que fazem discípulos nas células. Deu para entender? Amém? Ou seja, a gente acredita sim nas células, mas nós acreditamos nas pessoas que estão nas células. Porque o que é a célula? É um grupo de pessoas, então nós acreditamos nas pessoas que estão ali. E eu vou repetir então: o maior desafio não é termos células. Irmãos, ter célula, a gente faz a capacitação, aponta o caminho, daqui a pouco a pessoa abraça, fala: não, eu quero ser um líder de célula, eu quero ajudar, eu entendi que a seara está branca e que os trabalhadores são poucos. Ele abre mão a palmatória, arregaça a manga, vem para cima, vem para o nosso lado, para se tornar também um pequeno pastor desse rebanho. E aí, ele, mais do que depressa, consegue entender a importância dessa unidade. Mas cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada membro da célula precisa se transformar num discípulo que faz discípulos. Eu acho encantador as palavras de Jesus, as palavras finais: vocês vão pelo mundo todo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ensinado. Sabe, irmãos, eu falei essa semana que o maior desafio que nós temos hoje entre nós não são as casas de paz, embora que precisemos avançar procurando abrir casas de paz. Nós cremos e vamos viver isso e vamos desejar ver vidas rendidas. O maior desafio que vai vir depois das casas de paz é a gente poder dar atenção devida para os novos. Por isso, nessa noite, olha para mim aqui, líder de célula, meu irmão, você que é membro de uma célula, tem gente que está aqui dentro hoje que ainda não está em célula, ainda não está em célula, não foi convidado ainda, e você precisa entender que a hora da comunhão, que o momento que nós vamos sentar aqui nas mesas, daqui a pouco nós vamos sentar naquelas mesas, nós vamos ser servidos. Você não pode ficar com o seu grupo, você não pode ficar com a sua turma. O objetivo dessa noite é que você sente com quem geralmente você não senta. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado de repente a sentar com a Roberta, com o Wagner, mas a gente sempre tem essa oportunidade de estar junto. Eu vou ser tentado a sentar com a Lucila, vou ser tentado a sentar com o irmão Onofre, com a irmã Sueli, com a Ailton, com a Lilian, eu vou ser tentado a sentar com o Ronaldo, com o Hinaldo, mas a gente já tem essa dinâmica, o dia a dia a gente está junto. Então com quem que eu tenho que sentar? Eu vou sentar junto com a Cris hoje, eu vou sentar junto com o filho dela, com um amigo, vou sentar com vocês. Pode ser, Cris? Eu não conheço o filho dela, é o segundo domingo que ele vem aqui nessa celebração, e eu convido os jovens a fazer o mesmo. Um ou dois de vocês senta junto comigo ali. Deu para entender? Amém? Deu para entender? Nós precisamos viver esse sacerdócio aqui agora, e nós precisamos entender que o desafio maior é fazer discípulos, e a gente não consegue fazer isso se a gente tiver a parte da vontade de Deus. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. É isso que as células devem fazer, testemunhar da ressurreição do Senhor. É isso que a gente tem que fazer, testemunhar do que Deus está fazendo na nossa vida. Testemunhe com alegria, com satisfação, com o coração aberto. Isso aqui vai chamar para a gente um último elemento que eu queria fechar aqui com vocês. Seja um servo relacionável. Nosso desejo é alcançar Itanhaém para Jesus através de relacionamentos. Pastor, mas eu não gosto muito de gente. Não, meu irmão, espera um pouco, que negócio que é esse? Não gosta de gente? Que negócio que é esse? Você é gente, as pessoas têm que gostar de você. Não, mas eu sou mais fechado. Então eu entendi, você é um pouco mais fechado, gosta de ficar mais na sua, mas se você me permite, eu quero sentar junto com você. Tem mais gente que quer sentar junto com você. Agora, nós que já estamos aqui, precisamos entender que a graça se derramará de forma copiosa a partir da nossa intencionalidade. Vocês que estão aqui, que são membros da igreja, eu convido vocês a fazerem exatamente o que eu disse que eu vou fazer no nosso jantar hoje. Posso contar com os irmãos? Tem tanta gente bonita chegando aí, tem tanta gente legal que Deus está colocando na nossa vida. Nós precisamos conhecer essas pessoas.
Amém? Seja um servo relacionável. Sabe o que acontece como resultado de tudo isso? A graça, ela se apresenta de forma generosa sobre nós, e grandiosa graça estava sobre eles. Graças a Deus por isso. Amém? Olha só, eu queria concluir com as palavras de um pastor, chama Francis Chan. Você não vai, acho que, conseguir ler tudo isso aqui, mas ele é um camarada assim que começou do nada uma igreja, e Deus foi usando a vida dele, e hoje ele já não é mais pastor de uma igreja, mas ele pegou a igreja lá quase que do zero, como a gente começou, e essa igreja foi se desenvolvendo, crescendo, e Deus abençoou muito, muito, muito. Hoje ele prega no mundo afora, falando do amor de Deus. E tem um livro dele que se chama Grande Amor, se não me falha a memória, alguma coisa sobre o amor, enfim. E bem no início do livro, ele disse o seguinte: olha só, o que eu considero mais interessante é a simples ideia de que não foram os cristãos que inventaram o nome para si. Em vez disso, eles foram chamados cristãos por aquelas pessoas que observavam a vida que eles levavam. Eu fico pensando que a mesma coisa acontecerá hoje em dia. Será que alguém seria capaz de olhar para a sua vida ou para a minha e nos chamar de cristãos? Com certeza, uma pergunta diante da qual não dá para permanecer na arrogância. Não há dúvida de que acreditar em Deus é bom e politicamente correto, mas amá-lo de verdade é outra história bem diferente. Sim, fazer doações aos pobres na época do Natal, ou ajudar as vítimas de uma tragédia, é um belo gesto de generosidade, mas sacrificar o próprio conforto, bem-estar pelos outros pode parecer maluquice diante de um mundo tão seguro e tranquilo. Pense nisso. Ser cristão não é ser crente, ou só fazer boas obras, mas ser a semelhança de Cristo, ter a natureza dele e refletir o caráter dele. É para isso que a gente está aqui como Igreja Betel, traduzir e mostrar para as pessoas o caráter de Cristo. Eu quero ser mais parecido como Jesus e quero te convidar nessa noite a ser mais parecido como Jesus. Amém?